querida irmã, mais uma vez, Provérbios 11, Salomão trazendo para mim e para você a integridade como o caminho da vida, como o caminho e a direção de Deus, de viver uma vida justa, honesta, verdadeira, distante daquilo que é o mal, mentira, falsidade, destruição. Não, ele tenta construir através dos provérbios que ele vai lançando, através de cada versículo, cada texto, a conscientização do nosso ser da necessidade de vivermos uma vida íntegra. E é muito interessante que logo o primeiro versículo ele diz: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Justo e ímpio, mal e o bem, o plantio e a colheita. Queridos, ele vai tentar trazer para mim e para você essa coisa do resultado da vida. Ele vai fazendo um comparativo. E aqui ele é de uma forma muito clara. Ele diz exatamente que ele abomina o enganador, a mentira. Tanto é que olha o que ele diz no capítulo 8 de João, no verso 44, no versículo 44. Eu vou pegar a parte já no finalzinho que diz: quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqui ele está falando exatamente de Satanás, o enganador, aquele que engana. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Então ele tenta construir. Ele diz: olha, não minta, não seja errado, não tente usurpar os outros. E aí eu me lembro de Jacó. A primeira coisa que Deus faz quando transforma a vida de Jacó é mudar o nome dele, mudando assim, claro, a personalidade dele, no sentido daquele que enganava, roubava, mentia, usurpava dos outros, passou a ser o príncipe de Israel. Um homem justo, honesto, que trabalhava para fazer a vontade de Deus e cumprir assim os objetivos de Deus. Na verdade, eu e você precisamos dia a dia vencer o Jacó que está em nós e deixar o Israel de Deus florescer nas nossas vidas. É muito claro, Deus abençoa a humildade e rejeita, abomina o orgulhoso, o falso, aquele que não tem integridade, aquele que vive aprisionado. Porque é o seguinte: orgulho, falsidade, aprisionamento, humildade, integridade e liberdade de vida. Ele traz umas verdades claras. Olha o verso 11, o que ele diz: pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Ele leva, olha, um ímpio, um homem mau, ele leva um país à destruição, ele leva uma cidade à destruição. Isso é muito claro, palavra do Senhor, que diz: pela bênção dos justos a cidade é exaltada. A justiça sempre será a recompensa. Olha que coisa linda, o verso 17 que ele vai dizer: quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Você vê, quando eu sou bom, eu recebo bondade. Quando eu sou mau, eu recebo a crueldade da minha própria insignificância, do meu próprio pecado. A gente também tem que ter, mais uma vez ele fala, o cuidado da língua. Olha o que diz o verso 13. Ele diz: quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Queridos, quem já usou dessas experiências? Aquela pessoa que fala muito, que termina falando aquilo que não deve falar. O segredo que um dia você pediu, ela abre, porque ela tem a necessidade de falar. Então, quem muito fala, termina abrindo aquilo que não deve falar, e aí comete injustiça. A impiedade sempre terá um preço, e ele deixa muito claro no verso 21 que ele diz: esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Querido, não pense, porque Deus não vai. Um dia a conta chega. Um dia eu e você teremos que pagar por cada semente plantada. Graças a Deus que Jesus Cristo veio pelas nossas vidas e em arrependimento
nós podemos ter algumas consequências sanadas. Mas o pecado, e muitos deles, vão gerar consequências terríveis para as nossas vidas. E Deus, Ele sempre vai ser próspero aos generosos. Há quem dê generosamente, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Olha que coisa, aquele que retém, aquele que não é generoso, não é bondoso, que retém, ganancioso, ele vive num profundo sofrimento e termina perdendo tudo, porque ele nunca conseguiu chegar onde ele queria. Ele nunca absorveu, porque se ele guarda, retém, é porque ele quer mais, quer mais, quer mais. E ele nunca vai chegar nesse mais, porque ele vai ter um sactel furado. Ele vai ter sempre, olhar para o que tem e vai dizer, isso não me satisfaz, porque nós não podemos servir a dois senhores, ou a Deus ou às riquezas. O generoso vai ter sempre a mão de Deus em seu favor. O pecador sempre terá tristeza no coração. Olha o que diz o verso 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como folhagem verdejante. Olha que coisa maravilhosa, gente. O ímpio sempre terá uma vida de queda. Os bons, os justos e amáveis sempre florescerão. E aqui eu me lembro do Salmo 1, verso 3, quando diz que nós somos plantados na margem de rios, e assim a gente vai florescer, vai frutificar, e as nossas folhagens nunca murcharão. Isso é promessa de Deus para o meu e para o seu coração. Mas os que confiam em Deus serão recompensados. Já no finalzinho, no verso 30, ele diz: o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Isso é muito importante a gente pensar, porque muitas pessoas que seguem o caminho da graça, o caminho de Deus, acreditam que vão estar impunes das situações da vida. Não, ele é muito claro: se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais aqueles que não são justos. E outro verso bem importante também, eu queria deixar no seu coração, é o verso 4, que diz: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Cada versículo desse, meu irmão, são apenas 31, eu não tenho como fazer o contexto de todos, mas eu quero trazer para você exatamente, a preocupação dele é trazer integridade de vida e os efeitos sociais quando a gente é justo, e ele tenta também trazer aquela coisa da generosidade, o amor ao próprio. E é interessante, o verso 14 tem algo interessante para a gente que hoje está muito ligado à política. Olha o que ele diz: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Então, um povo, uma nação, um estado, sempre tem que ter conselheiros. Na mão de um só homem é muito perigoso. Então, deve ser o quê? Por isso, o perigo de uma única pessoa como o líder total. Nós precisamos, a Bíblia fala de muitos conselheiros. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos guarde. Esse foi o capítulo 11 de Provérbios. Eu espero que possa direcionar você, construir em você a integridade ao qual há a preocupação do escritor Salomão, tanto que o justo a gente identifica como aquele que ama a Deus, ama a si e ama ao próximo como a si mesmo. Deus te abençoe. Se inscreve no canal, envia para teus amigos esses textos de Provérbios, para que eles possam mergulhar, se aprofundar e ganhar conhecimento e ter uma vida bacana, uma vida de justo.